Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai observar aqui uma contextualização. Contextualização de uma situação onde uma estudante ela participou de um concurso literário e tirou o primeiro lugar. E como prêmio, os organizadores do concurso colocaram à disposição da ganhadora 4 livros de ficção científica, 2 livros de poesia e 3 livros de suspense. Todos os autores de diferentes, de modo que a premiada pudesse escolher um livro de cada gênero. E aí ele quer saber quantas possibilidades de escolhas diferentes a estudante terá. Então a gente tem que primeiro verificar aqui as informações, gente. A gente sabe que a gente tem 4 livros de ficção científica, 2 de poesia e 3 de suspense. Então, aí estão os livros. Veja que os livros são diferentes, todos de autores diferentes. Então quer dizer que ficção 1 é diferente de ficção 2. Poesia 2 é diferente de poesia 1. Suspense A é diferente de suspense B, que é diferente de suspense C. Então, apesar do gênero desses livros serem iguais, eles são livros diferentes. Certo, então a gente quer analisar aqui quantas possibilidades essa aluna consegue escolher aqui no livro. Então vamos lá. Vamos trabalhar com esses dados. Vamos supor que a estudante escolheu o livro de ficção número 1. O livro de ficção número 1. Depois de escolher o livro de ficção número 1, essa estudante ela vai poder escolher um livro de poesia. Só que agora ela tem 2 possibilidades aqui. Então vamos lá. Ela escolheu o livro de ficção número 1. E agora ela tem 2 possibilidades de escolha. Vamos supor que ela escolheu o livro de poesia número 2. Ela vai ter então agora 3 opções de escolha. Ela pode escolher o livro de suspense A, ou o livro de suspense B, ou o livro de suspense C. Só que se ela tivesse escolhido o livro de poesia número 1 em vez do 2, ela ia continuar tendo essas 3 opções de escolha. Escolhendo o livro de poesia número 1, ela poderia ainda optar entre o suspense A, ou o suspense B, ou o suspense C. Então veja que a gente tem quantas possibilidades diferentes? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E veja que essas possibilidades são como caminhos que a gente pode percorrer. Então, olha só. A gente conseguiu 6 caminhos ou possibilidades diferentes apenas escolhendo o livro de ficção número 1. E se eu escolho o livro de ficção número 2? Aliás, e se ela escolhe o livro de ficção número 2? A gente vai ter 6 caminhos também. A mesma coisa acontece com o 3 e com o 4. Se ela escolher o livro de ficção 3, ela ainda vai poder escolher mais 6 possibilidades diferentes. O que a gente consegue observar com isso? Veja que... Vamos voltar aqui para a ficção número 1. Veja que eu tinha aqui uma opção. Aqui eu tinha 2 opções
E aqui eu tenho 3 opções. Veja que eu tenho 6 possibilidades. Então, eu consigo perceber que é o produto de 1 vezes 2 vezes 3, que é 6, que foi o total de possibilidades possíveis. Esse, gente, é o princípio multiplicativo da contagem. Só que o que acontece? Eu não tenho uma opção apenas aqui no início, eu tenho 4. Eu tenho 4 livros de ficção. Eu sei que cada livro vai me dar 6 possibilidades ou 6 caminhos diferentes. Então, na verdade, eu tenho 4 vezes 2 vezes 3, ou seja, 24 possibilidades no total. 24 possibilidades diferentes. E veja que você pode me perguntar, mas por que ela está sempre escolhendo de ficção primeiro? Ela não poderia escolher o livro de suspense ou o livro de poesia? Poderia. O exercício não fala que ela escolheu primeiro determinado livro de gênero. Mas a gente também consegue perceber que se ela escolher o livro de suspense primeiro e fizesse esse caminho aqui inverso, não tem diferença eu escolher o de suspense, de poesia ou de ficção 1, ou escolher ficção 1, poesia 2 e suspense A. Ou seja, o que eu consigo concluir? Que ficção número 1, poesia número 2 e suspense A é igual se eu tivesse escolhido suspense A primeiro, poesia 2 em segundo e ficção por último. Que também é a mesma coisa se eu começasse escolhendo o livro de poesia, depois escolhesse livro de ficção e depois escolhesse livro de suspense. Então não tem diferença. Não tem diferença. No final, ela vai estar com os mesmos 3 livros. A ordem aqui não está importando. A ordem da escolha não importa nesse tipo de problema. Então, a gente finaliza o vídeo descobrindo que ela tem 24 possibilidades no total, porque ela possui 24 caminhos que ela pode percorrer aí nas escolhas dela. O vídeo é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou não utilizar o conceito, a fórmula logo de cara. A gente tentou mostrar como que a gente consegue concluir esse princípio. Boa noite, pessoal. Até a próxima.